E agora a gente vai entrar aqui na parte de fundamentos do design, né? Antes de continuar, preciso que você entenda o seguinte: existem diversos tópicos aí quando a gente fala de fundamentos do design, né? Mas eu vou falar alguns aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre design é que o design está em todo lugar, querido. E aí, eu coloquei aqui um conceito bem básico, né? Bem simples. O que é o design, né? Então, o design é a concretização de uma ideia em forma de projeto, né? Então, é um conceito aqui de design, é um dos conceitos de design. Ele é a concretização de uma ideia em forma de projeto, né? Aí, como eu já falei, o design está em tudo, beleza? E aí a gente vai, dentro aqui dos fundamentos de design, falar de 4 tópicos, né? Que é tipografia, as cores, imagem e composição, tá? Como eu falei, existem muitos outros fundamentos do design, mas eu listei esses 4 aqui, a gente não ficar muito longo a nossa aula, tá? Então vamos lá. O primeiro é tipografia. Vamos falar de tipografia. A tipografia, ela é a voz e a entonação do texto, né? Bom, gente, como tá aqui, né? A tipografia, né? O texto, a fonte que você escolhe faz toda a diferença, né? Como diz aqui essa frase, a tipografia, ela é a voz e a entonação do texto. Então, olha lá. Dentro do universo tipográfico, né? Dentro da tipografia, existem 2 conceitos principais que nos ajudam a entender e a definir a tipografia, né? Vamos dizer assim, são 2 características que são muito fortes que faz você identificar as fontes, que é a serifa e a sem serifa. Então, o que é uma fonte com serifa, né? No caso, a serifa aqui. Uma fonte com serifa, o que é a serifa? A serifa, elas são aqueles pequenos traços, né? Os prolongamentos que ocorrem no final das hastes das letras. Já a sem serifa, né? Também conhecida como sans serif, são as famílias tipográficas sem essa serifa, né? São conhecidas como sans serif, né? Tá aí, do francês, eu coloquei esse detalhe aí. Então, a classificação dos tipos em serifados e não serifados é considerado o principal sistema de diferenciação de letras. Foi o que eu acabei de falar, né, agora há pouco. Então, essas 2 características é o que vai diferenciar, é a diferenciação principal das letras, né? A serifa e a sem serifa. Então vamos ver aqui o que é uma serifa. Olha aí. Você está vendo aí no final do Azinho, tanto no primeiro A de cima aí, olha, no final, essa arte, né, esse prolongamento, embaixo no A de baixo também, nas 2 pernas do A, isso é a serifa, né? Então, tipicamente, né, os textos serifados, eles são usados em blocos de texto, né? Por quê? Porque a ideia da serifa, né, no final, os prolongamentos da serifa, ele dá uma ideia de guiar o olhar, né, através do texto. Então, por isso que eles são usados muito em texto. Você vai ver na maioria dos livros, na Bíblia mesmo, você pode prestar atenção que os textos são serifados, né? A fonte é com serifa. Pode analisar aí. A partir de hoje, tudo que você estiver lendo, você vai lembrar disso, né? A maioria dos textos, ainda mais quando é texto grande, ele vai usar fontes com serifa. Beleza? Olha, o ser humano, ele lê palavras ao invés de letras individuais. Assim, as letras serifadas parecem juntar-se devido aos seus prolongamentos, unindo as palavras. Olha aí. Então, todo esse conceito aqui é para você entender a importância da serifa. Então, a gente pensa que é só um detalhe, mas ele faz toda a diferença na hora de você criar o seu design, né? Então, a gente viu a serifa, agora a gente vai ver a sem serifa. Ó. Por outro lado, os tipos sem serifa, né, eles costumam ser usados nos títulos, né? Títulos de chamadas. Por quê? Porque valoriza cada palavra individualmente, né? Então, se você prestar atenção aqui no nosso slide, presta atenção no meu slide aí, ó. A palavra escrita aí sem serifa. Tá vendo que eu destaquei aí o sem serifa? É uma letra que não tem serifa, é uma fonte que eu escolhi sem serifa. Apesar de o meu texto também ser uma fonte sem serifa, mas porque ele tá fácil de ler? Porque eu botei numa fonte grande, né? Um tamanho grande de fonte.
Se eu fosse fazer um slide e escrever muito texto, aí eu ia usar serifa. Como a ideia do slide é botar pouco texto realmente para não ficar cansativo, eu optei por usar uma fonte sem serifa, né? Então olha aí, a ideia da serifa é criar textos, né, que chamem a atenção, né, já que são mais limpos. Então essa é a ideia da sem serifa, né? Então não esquece disso. Serifas. Quando eu uso fonte com serifa, quando você tiver muito texto, quando for colocar muito texto, fonte com serifa. Pouco texto, títulos, fontes sem serifa.